E aí, galerinha? Vocês estão bem? Porque eu tô. Mais uma aula de política. Hoje vamos falar sobre o quê? Não sei, vou perguntar pra Gabi. Deus, ajeita negócio. Pera. Beleza. Bom, vamos ver se ela já tá aqui. Pimpa, que saudade! Vamos ver se ela já tá aqui. Deixa eu tirar essa maquiagem fake. Ih, não, se bem que tava bonitinho, hein? Cadê? DJ Augusto, Léo Fux! Nossa, todo mundo que eu amo entrando. Léo Fux, saudade, hein? Léo Fux, gente, é daquele japa que eu peço quase todo santo dia. Leve sushi aqui no Rio, melhor japa do Rio de Janeiro. Babado. Vamos ver, Gabi aqui. Eu não tô conseguindo clicar no negócio pra... Ah, consegui. Oi, amiga! Tudo bom? Tô te ouvindo. Tudo mara, e você? Também, tô cansada. Esse Brasil, todo dia tem tipo 397 mil coisas acontecendo. Todo dia babado, e todo dia Oh, você tem que falar. não, ontem era meu dia de folga. Falei, nossa, quinta-feira vai ser meu dia de folga, tranquilo, tal, não sei o quê. Quando eu acordei, eu cometi o erro de virar o celular, assim, sabe assim, ó. Deixa eu só ver se aconteceu alguma Ai, coisa. amiga. Oi, pera aí rapidinho. Oi. Não conheço. Não libera, não. O povo, como sempre, né? Vindo aqui em casa, um monte de gente vem aqui em casa do nada. O povo vem aqui em casa e tenta a sorte pra ver se vai conseguir entrar. Uma loucura, minha. É babado. Também não entendo esse fenômeno, mas isso acontece muito. O povo vem Bom, pelo tenta menos as entrar. pessoas te avisam, né? Antes de deixar entrar. Não, é o. Ah, cara, É. antigamente eu não deixava, né? Não lembra aquela vez que veio. Entrou fulano aqui em casa? Babado. Nossa, olha o brilho É, da testa da pessoa. então, ontem eu lembrei muito de você pelo seguinte. É, teve a prisão, né, do Queiroz. Queiroz, sabe? Hoje eu nem sei do que a gente vai falar, você me diz o que é mais importante a gente falar agora. É, bom, teve a prisão, só tinha isso na televisão. E aí eu lembrei de uma das lives que a gente fez aqui, que você me falou que o povo faz um espetáculo, né, de uma investigação. E aí eu vendo a televisão, indo atrás, não sei o que, helicópteros e não sei o que lá. E eu, meu Deus, caramba, que acontecimento, né? Um É. espetáculo, uma... E por uma... Como foi aqui? Como que se chama? É busca e apreensão? Foi Foi uma prisão? previsão preventiva. E aí, nossa, e carros atrás, e helicópteros. Mas Eu isso é falei, uma gente, coisa que a gente já faz muito tempo. Não é uma novidade. Não tá certo, mas não é uma novidade. ah, Entendeu? É uma coisa que já vem de muito tempo, assim. Essa espetacularização do processo penal, que a gente diz, assim, das investigações e tudo mais. Então, deixa eu dar assim, pra gente ver o que a gente conversa. Eu posso conversar sobre as duas coisas. A gente tinha combinado de falar de ditadura. Podemos deixar a ditadura para depois, não tem problema. Tudo certo. E falar do Queiroz. Ou a gente fala de ditadura e, sei lá, as pessoas veem o que eu já falei de Queiroz, mas acho que deve estar todo mundo curioso também. O que você prefere? assim, eu tô curiosíssima porque eu só vi isso na internet e eu não entendi quem é o cara. Por que o cara foi preso e o deputado não? É deputado ele? Flávio? Senador agora. Ah, tá. Por que o senador foi preso e Não, ele não foi. o Ele cara. não foi. Então, eu não entendo nada. Então, explica aí. Então, vamos falar disso então e a gente fala de Então, explica a na ditadura verdade, quando tiver mais coisa para fazer, menos tá, coisa para falar no país. tá.
Vou explicar alguns conceitos, então, antes, que a gente pode aplicar para qualquer caso. Vamos supor que eu e você estejamos sendo investigadas num inquérito, tá? Então, um inquérito policial, ele é instaurado para investigar pessoas. Você tem uma notícia de um crime e aí você vai ver, puxa vida, será que esse crime aconteceu? Quem será que praticou? Vamos ver o que aconteceu. Esse é o inquérito policial. No inquérito policial, quando você tiver as provas suficientes para que você diga, esse crime aconteceu, e eu tenho vários indícios me mostrando que foi praticado por essas pessoas, o Ministério Público vai fazer a denúncia, que é a peça que formaliza a acusação. Então, a partir deste momento da denúncia, quando a denúncia é recebida pelo Poder Judiciário, ela ser recebida significa que o Poder Judiciário está falando, tá, legal, beleza, vamos começar o processo. Aí você é oficialmente réu, tá? Então, no inquérito você é investigado, durante a ação penal você é réu. A regra no Brasil é que enquanto você está sendo investigado, você fique solto. E isso vale para todo mundo. Claro, vou botar umas super aspas aqui. Isso significa que o sistema funcione assim efetivamente? Não significa. Eu estou falando no plano do que deve ser, tá? Da regra. Então, quando você está sendo acusado, você fica solto. Isso porque na nossa Constituição Federal, a gente tem uma coisa que a gente chama de presunção de inocência. Ou seja, todo mundo é presumidamente inocente até que o órgão responsável pela acusação, que é o Ministério Público, consiga provar, acima da dúvida, que de fato existiu um crime e essa pessoa é culpada por ele. E hoje em dia ainda vigora no Brasil a posição, porque isso mudou um pouco no Supremo, de que ninguém pode ser considerado culpado e começar a cumprir a sua pena antes do trânsito em julgado. Ou seja, antes de você ser considerado responsável por um crime e não existir mais recurso possível para você. Porque quando o Poder Judiciário diz, é verdade, o Ministério Público tem razão, você é culpado e eu vou te condenar, você pode recorrer. Não concordo com você, você está errado, então eu vou apresentar um recurso. E aí isso vai subindo de instância. É por isso que no judiciário a gente fala que existem as instâncias. Mas beleza, então isso é depois que você tem a investigação, vai ter o processo, lá, 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 lá. E a regra é todo mundo ficar solto. Só que, para a investigação rolar direito, não pode ter ninguém atrapalhando a investigação, né? Então vamos lá, eu tô te acusando aqui de um crime. Eu e você estamos sendo acusados de um crime, tá? Nesse caso, a gente está sendo acusado de desviar dinheiro público, pedindo para os nossos funcionários, que são assessores do nosso gabinete, a gente é deputado estadual, devolverem parte do salário, tá? Então eu falo, ô Maria, eu tenho aqui um salário para te dar, eu vou te pagar 12 mil reais, mas na verdade, e aí eu vou dizer que eu estou pagando 12 mil reais, então essa é a verba destinada para o pagamento do meu funcionário, eu não sei se é 12 mil reais, tá? E aí eu falo assim, mas Maria, você na verdade vai ganhar 6, porque você vai me devolver 6. Então a gente vai fazer uma mentirinha, tá? Beleza. A gente está sendo acusada de fazer isso. Eu e você, nós duas, igual. Acusadas. Vamos supor que eu tenha feito isso muito mais que você. Então eu tenha desviado uma quantidade de dinheiro muito maior, tá? Estou acusada de desviar 5 milhões e você 1 milhão. Beleza? Mas aí, no decorrer da investigação, eu tô na moral aqui, sem fazer nada. O Ministério Público me chama para ser ouvida, eu vou lá. E aí a polícia, enfim, tá ouvindo pessoas que podem testemunhar contra mim e eu tô sem fazer nada. Agora, você, por sua vez, tá ligando para testemunha, falando, ó, não vai falar nada pro Ministério Público não, hein? Se você falar, você vai se ver comigo. Tá ameaçando gente, tá pedindo para uma pessoa que tinha que ter assinado a folha de ponto ir lá assinar a folha de ponto. O que você tá fazendo? Você tá atrapalhando a investigação. Certo? Nestes casos em que a liberdade da pessoa significa um risco, um prejuízo, um problema, uma dificuldade para a investigação correr ou para o processo correr, se a gente estiver no processo, o Código de Processo Penal autoriza o que a gente chama de prisão preventiva. Então, a prisão preventiva, ela não tem nada a ver com se você é culpado ou não é culpado.
ela tem a ver com você estar atrapalhando o andamento do inquérito ou da investigação ou do processo. Então, ela pode ser decretada em algumas hipóteses. Para conveniência da instrução criminal, ou seja, para garantir que o processo corra bem, sem entraves. Então, é conveniente para o processo andar direito que você fique privado da liberdade. Para garantia de aplicação da lei penal, que é quando você, por exemplo, tenta fugir. Então, se você está sendo acusado de algo, eu preciso que você não fuja, para se você for condenado, eu poder aplicar a pena. Para garantia da ordem pública e para garantia da ordem econômica. O que significa que você, apesar de estar sendo acusado da prática de um crime, você continua praticando, por exemplo. E o Queiroz foi preso não porque ele está sendo acusado da rachadinha. Porque ele estava sendo acusado desde o final de 2018, estava solto. Ele foi preso porque o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, falou que ele estava atrapalhando a investigação. Entendeu? Então, não, por que não faz sentido a gente dizer assim, mas já que o Queiroz foi preso, mas ninguém que está sendo investigado foi preso também. Bom, essas pessoas estão atrapalhando a investigação, porque o que o juiz fala... Vou até abrir aqui a sentença, peraí. A sentença não, a decisão. O que ele fala, basicamente, vou tentar lembrar alguns... Tem 46 páginas, mas é que o Queiroz, com a ajuda de um advogado que chama Luiz Gustavo Boto Maia, pediram para uma outra pessoa que chama Luísa Souza Paes para ela ir lá na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para assinar umas folhas de ponto. Então, porque tem essa história do funcionário fantasma, aquele funcionário que você finge que contrata, mas que nunca trabalhou, sabe? Justamente para você poder fingir que está pagando alguém e pegar o dinheiro. Tá? Então, eles pediram para essa menina ir lá, segundo o que consta na decisão, e assinar folhas de ponto que não estavam assinadas desde 2017. Além disso, depois, o Queiroz, você lembra da história que começou o Cadê o Queiroz? E aí ele falou que ele estava doente, ou não lembra disso? Tá. O Queiroz, que é um amigo do presidente Jair Bolsonaro de muitos anos, há muitos anos, ele era assessor e motorista do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, mas que antes era deputado no Rio de Janeiro. Beleza? Como assessor do Flávio, ele apresentou o COAF, que é um órgão que controla a atividade financeira das pessoas, foi lá olhar a conta do Queiroz e falou, eita, mas esse cara ganha um X e a conta dele movimenta muito mais dinheiro, tá estranho isso aqui. E aí a acusação é que o Queiroz era o operador financeiro desse esquema do Flávio. Então, que ele era o responsável por fazer essa gestão do dinheiro que estava sendo desviado, entendeu? Que voltava, que devia estar sendo pago para os funcionários e que, na verdade, não era. Então, como o Queiroz está sendo acusado desse rolê todo, ele tinha que ser ouvido, prestar esclarecimentos. Na época, ele falou que ele negociava carro, uma coisa meio assim. E no final de 2019, acho que foi, eu aqui com os anos, mas ele falou que ele estava doente e que ele precisava se tratar. Ele estava com câncer e que ele precisava se tratar e que, portanto, ele marcou e remarcou. Eu não conheço, eu estou falando do processo só para as pessoas entenderem, pela decisão de decretação dessa prisão preventiva, tá? Eu não atuo nesse processo, até porque se eu atuasse, não estaria falando dele desse jeito, eu só estou falando que está disponível aqui para todo mundo ver essa decisão, tá bom? Então, ele marcou e remarcou essa oitiva várias vezes no Ministério Público e falou que ele não estava podendo comparecer porque ele estava doente, se submetendo a tratamento no hospital. Só que depois que ele teve alta do hospital, ninguém mais sabe para onde ele foi. Aí os advogados dele chegaram até a dar um endereço num hotel de São Paulo, no Morumbi, que é perto do Hospital Albert Einstein. O Ministério Público diz que foi lá, fez uma diligência no hotel, e o gerente do hotel falou, não, esse cara nunca se hospedou aqui.
Além disso, eles conseguiram interceptar algumas mensagens de celular mostrando que o Queiroz, porque tem também um braço dessa investigação que fala que esse dinheiro seria um dinheiro destinado para financiar algumas atividades da milícia no Rio de Janeiro. E aí o Queiroz, segundo essa decisão, manteve um poder de influência sobre os milicianos do Rio de Janeiro. Entendeu? Pelas mensagens. Tanto é assim que o juiz do Rio de Janeiro diz que ele não pode ir para o batalhão especial onde ficam presos geralmente os policiais militares. E determinou que ele fosse para Bangu. Então ele fala expressamente, deixa eu pegar aqui no final para te mostrar. Se eu der uma demorada, gente, é porque eu estou olhando aqui a decisão. Ó. Tum, tum, tum. Peraí. Porque senão ia estar cheio de amigo. Exato. Aqui, ó. Em razão dos documentos apreendidos na residência do investigado Fabrício Queiroz, indicando que o mesmo poderia ter tratamento privilegiado no batalhão especial prisional, deverá constar do mandado de prisão a determinação para que encaminhe o referido investigado para outra unidade prisional compatível com a sua segurança e o rigor da medida preventiva, preferencialmente no complexo de Jericinó, em Bangu, vedando em qualquer hipótese a sua custódia no batalhão especial prisional. E isso porque na decisão constam essas relações. Então, que ele ainda teria influência sobre as milícias no Rio e uma ligação com a família do Adriano da Nóbrega, que é acusado de ser o chefe do escritório do crime, enfim, um grupo de matadores, e que foi morto agora em Esplanada, na Bahia. O Adriano da Nóbrega, que também teve a esposa, a mãe e a esposa trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, e ele é acusado de pertencer, é indicado como um dos chefes da milícia desse escritório do crime, que aliás tem ligação com o Rony Lessa, que foi preso pelo assassinato da Marielle Franco. E o Adriano da Nóbrega foi morto pela polícia nessa cidade, em Esplanada, na Bahia. E o Adriano da Nóbrega chegou, inclusive, a ser homenageado pelo Flávio Bolsonaro. Ele estava preso por uma acusação de homicídio, e aí ele foi homenageado. Enfim, ele disse que eu não sabia, que depois ele foi absolvido. Sempre tem uma... Mas essas são as conexões. E aí, eu estou falando que está aqui na sentença, na decisão. E aí, quando o Fabrício... Então, o que tem nessa decisão? Falando que o Fabrício Queiroz estava numa casa e que ele fala o tempo todo de uma pessoa identificada como anjo. E que esse anjo, essa pessoa, seria responsável por manter o Fabrício Queiroz nessa casa, escondido de todo mundo. Que essa pessoa chamada anjo tem notório poder. Eu quero achar exatamente a palavra. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, eles tinham uma rotina de ocultação de paradeiro articulada por uma pessoa com notório poder de mando, de codinome Anjo. A notícia de que o Queiroz se recebia dinheiro, ajuda financeira para se manter, porque ele, enfim, estava com uma movimentação restrita, e que esse anjo também restringia não só a movimentação do Queiroz, mas também a comunicação dele. Então, tinha controle sobre o que o Queiroz estava fazendo. E aí, por que a coisa ficou ainda mais putz? Todo mundo falou, caramba. Porque o Queiroz foi preso num sítio em Atibaia, e esse sítio em Atibaia é do advogado do Flávio Bolsonaro, que é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. A cara dela. Gente, mas não alugaram nem um quarto-sala. Então, e aí surgem várias perguntas, que é assim, por que correr o risco dessa associação? O que justificaria manter essa pessoa nesse sítio? E o advogado do presidente Jair Bolsonaro, que é advogado do Flávio nesse caso, mas, enfim, o próprio presidente Jair Bolsonaro já chegou a se referir a ele como advogado dele, naquele caso do Adélio Bispo, e esse advogado já deu algumas entrevistas nas quais ele foi chamado de advogado do presidente e ninguém, enfim, rechaçou isso, ninguém contestou isso. Ele tem muito trânsito.
Então, ele já esteve não só no Palácio do Planalto, como no Palácio da Alvorada, na residência do presidente da República, em algumas oportunidades e tal. E aí fica, né? Então, a gente precisa, assim, precisa saber como é que essa investigação vai seguir, o que mais tem nesses autos, porque, como eu falei, a única coisa que eu tenho o mandado de prisão, que é o que eu tinha ontem. Depois eu tenho essa decisão, né? Enfim, o PDF já está disponível. Quem quiser procurar, tem aí para vocês darem uma olhada. Mas as perguntas são essas mesmas. Nossa, que confuso. Né, mas aí realmente foi isso que eu vi, né? Quando eu vi toda aquela um filme na TV, eu lembrei muito do que você falou, assim. Então, e aí, sobre isso é muito legal, porque o presidente Jair Bolsonaro ontem caiu o ministro da Educação. E aí ele fez Ah, um eu vi vídeo. isso. Ele fez um vídeo com o ministro da Educação, para o ministro da Educação dizer que estava saindo. E o presidente está nitidamente incomodado, afetado. Uma cara péssima. E aí. Desculpa. Saúde. Eu vi. Imagina. Ele nem quis dar o abraço. E aí, de noite, o presidente sempre faz as suas lives. Ele fez a live. Durante a tarde, a Karina Cufa, que é advogada do presidente Jair Bolsonaro, publicou uma nota dizendo que o Assef não é advogado do presidente. Ah, e tem outra. Esse advogado, o Frederico Wassef, sei lá. Eu sou horrível de nome, gente. As pessoas podiam ter uns nomes tipo Souza, que aí não tem dúvida, entendeu? Vai. Eu não posso falar nada que o meu também não é dos mais simples. Beleza. Mas ele deu algumas entrevistas nas quais ele foi perguntado sobre o Queiroz e ele dizia que não sabia onde estava o Queiroz. E Eu o vi isso. Queiroz estava lá na casa dele, né? Pelo que consta. E aí o presidente Jair Bolsonaro fala, pareceu que estavam prendendo o maior bandido de todos os tempos, do Brasil, e foi uma prisão espetaculosa. Só que, vamos lembrar, e é isso que é importante a gente... Tá errado fazer espetáculo de prisão? Sim. Está errado. Com qualquer pessoa. Mas, como eu disse para você, a gente teve o processo penal transformado em espetáculo, não foi agora com a prisão do Queiroz. A Lava Jato foi um espetáculo constante. A gente cansou de ver esse tipo de espetacularização do processo penal. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito nesse caldo. E tanto ele parecia não se incomodar com isso, que ele chamou para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública dele o juiz que era o juiz da Lava Jato. Então, ora, ou você acha que está errado, ou não, né? Não dá para você achar que está certo quando atinge alguém que você não gosta. Aí, quando vai te atingir ou atingir alguém que você gosta, daí você acha certo, né? Entendeu? Ou aí você acha errado. Sim. E então, por que o ministro da Educação saiu? Qual foi Porque ele era ruim. Ele era horroroso, né? Não, Não, isso mas não tá em pauta. Eu quero dizer assim, por que ele pediu para sair, sei lá, o que Então, na verdade, não acho que ele... Lembra daquele vídeo da reunião ministerial, na qual ele fala dos vagabundos do STF que deviam estar presos? Não sei. Isso teve consequências no STF. Então, o STF já estava pressionando pela saída dele. O Bolsonaro começa a se aproximar mais do centrão também. Então, você tem uma comunhão de forças e aí a permanência do Weintraub no cargo começa a se tornar pouco vantajosa para o presidente Bolsonaro. E aí ele acabou caindo, entendeu? Ele falou que vai lá para o Banco Mundial, mas ainda depende da aprovação dos outros países, não é uma coisa que ele possa decidir sozinho. E aí hoje ele deu uma entrevista, falou à CNN, parece dizendo que ele precisa sair do Brasil para evitar que ele seja preso. O STF essa semana determinou muitas medidas que atingiram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E esses apoiadores mais extremistas do presidente Jair Bolsonaro, essa ala mais doidona, que aliás tem muito a ver com o que a gente ia falar, que é da ditadura, que é uma galera que fala de golpe militar, defende volta do AI-5 e blá blá blá.
e atira fogos no Supremo e tudo mais, é um pessoal muito ligado às ideias do Olavo de Carvalho, que é um cara aí que, enfim, deu aula para um monte de gente que ficou pancada, e o bolsonarismo bebe muito dessa água do olavismo. E o Abraham Weintraub é um super exemplo disso. Aí ele sair também dizendo: ah, eu tenho que ir, porque senão serei perseguido e morto, preso e morto. É também um pouco de alimentar essa narrativa de que eles sofrem perseguição, que foi um pouco a resposta do Flávio Bolsonaro ontem. O que o Flávio Bolsonaro falou ontem, depois da prisão do Queiroz, foi tipo: estão armando, e, enfim, como se fosse uma conspiração para atingi-los e tudo mais. Entendeu? Mas acho que é. E é. Bom, entendido. Acho que a gente pode fazer os 30 minutos disso. Acho que tá bem entendido esse assunto. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou ativar os comentários. E a gente falar sobre a ditadura que tanto estão pedindo pra gente há muito tempo, né, minha amiga? Estão pedindo. Tá, vou tentar fazer rápido, então. Mas qualquer coisa a gente continua na outra. Ai, não, peraí. Antes. Talvez nem dê tempo. Então, você falou que a pessoa que matou Marielle tá presa. Descobriram quem matou? Não, é porque o que as pessoas... Tem duas pessoas acusadas, que é o Elcio Queiroz e o Rony Lessa, mas você ainda... A história é quem mandou matar Marielle. É o mandante do crime. Porque eles são tipo matadores de aluguel, é isso? É. Eu não vou saber exatamente qual foi a definição que o Ministério Público deu, também, porque não é um assunto que eu esteja agora. Alguém pegou e falou, mata lá. E aí foi essa pessoa executou então, o trabalho. É o que se está averiguando, entendeu? Entendi. Nossa, que babado. É. Tomara que descubram. Não, e todas essas coisas... Olha lá, quem mandou matar Marielle, exatamente. Isso é importante, então, gente. E é importante, o Rony Lessa era vizinho do presidente no condomínio na Barra. Entendi. Tá. Então vamos lá agora explicar, gente, a questão, o que tá já todo mundo pedindo. Eu também já depois acabei ficando curiosa. Se alguém quiser, Miglis, eu fiz. Acho que vai subir um vídeo também. Eu fiz vídeo no Instagram e vai ter vídeo no YouTube sobre o caso do Queiroz. Explicadinho. É que a gente sabe que o povo é preguiçoso, né? Eles não vão clicar, ir lá, não sei aonde. Vai lá, gente. Pô, se inscreve no meu canal. Tomara que vão. Ditadura. Explica pra gente, então, a ditadura, minha amiga. Tá. Se não der tempo, a gente continua num próximo... Tá. No próximo curso. Vamos... O golpe militar foi em 1964. Mas para a gente entender um pouco qual era o caldo, né, da sociedade para que o golpe fosse viável e acontecesse, você pode tirar os comentários, senão eu fico lendo? Não vou conseguir, desculpa. A gente precisa voltar um pouco, né? Na verdade, a gente precisava voltar, na história do Brasil inteira, mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos voltar para 1961, quando foi eleito o Jânio Quadros. Antes do Jânio Quadros, o presidente do Brasil era o Juscelino Kubitschek, que é aquela história do desenvolver o Brasil, 50 anos em 5 e construir Brasília. Quando o Kubitschek, o JK falou que ia construir Brasília, primeiro a oposição a ele começou a falar que ele não ia conseguir, que não ia acabar a tempo e tudo mais. A hora que viram que ele ia acabar, mudou o discurso. Era que teve desperdício de dinheiro público, que aquilo era um absurdo, que o dinheiro foi desviado, blá, 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 blá. Anyway, de qualquer maneira, construir Brasília é uma coisa cara. Então, a gente se endividou e também a gente emitiu moeda, então a gente tinha muita inflação no Brasil. O custo de vida estava alto, as pessoas economicamente a gente não estava legal. Aí apareceu um cara que era um candidato de direita de São Paulo. Então, São Paulo sempre com forças políticas tradicionais, ele era um candidato... eu ia falar daqui, mas tá aí, sei lá, as pessoas se confundem. Então, Jânio Quadros, um candidato de São Paulo, que fez uma campanha que era a campanha do Varre, Varre, Vassourinha. Varre, Varre, a bandadeira. Então, o símbolo dele era a vassourinha.
E a campanha do Jânio Quadros foi combate à corrupção, combate à inflação, ao alto custo de vida, aos políticos tradicionais. Ele dizia que ele era o político por vocação, que ele não era igual aos políticos que estavam lá trabalhando em Brasília. Deixa eu pensar mais coisa. Sim, que ele estava acima dos partidos políticos, que era para as pessoas acreditarem nele pessoalmente. E ele se apresentava, inclusive, colocando um pó que parecia caspa no ombro, sentando na guia para comer sanduíche, porque ele queria se mostrar como um cara do povo, simplão. Então, ele não era o político tradicional. O povo tinha que confiar nele, porque ele ia resolver tudo, porque ele era o único bem intencionado. E ele era do povão, como todo mundo, da classe trabalhadora, tarará, então o povo tinha que votar nele. Naquela época, as eleições para presidente e para vice-presidente eram separadas. O que significa que você podia eleger o presidente da direita, que foi o caso, Jânio Quadros, e o vice-presidente da esquerda, que foi o caso do João Goulart. Então tá, aí o Jânio assumiu como presidente, ele foi super bem votado, acho que até aquela época ele foi o mais votado de todos os presidentes, e o João Goulart assumiu como vice-presidente. 1960, lembra que a gente falou de nazismo, a gente falou de final da Segunda Guerra, e aí falou que como a antiga União Soviética se une com os Estados Unidos para derrotar, então, a antiga União Soviética socialista, com os Estados Unidos capitalista, para derrubar o nazismo. E aí, quando acaba a Segunda Guerra, eles, enfim, se separam de novo e eles começam a disputar sobre a influência do seu modo de vida no mundo. Então, você tem uma briga, que é a história da Guerra Fria, por esses espaços de influência. Porque você tem os Estados Unidos capitalista brigando pela influência com a antiga União Soviética socialista. No começo desse rolê da Guerra Fria, o Brasil está aqui na América do Sul, está mais longe de tudo. Beleza, então a gente está aqui mais tranquilão, não é um ponto de muita atenção. Só que em 59 teve a Revolução Cubana, aqui perto. E depois de algum tempo, Cuba se alinha com a União Soviética. Aí a América do Sul passou a ser porque começou a gerar uma preocupação nesse contexto de Guerra Fria. E nesse contexto que você vai ter nas sociedades pessoas que se alinham mais àquilo que pregava a antiga União Soviética e outras pessoas que se alinham mais à visão capitalista dos Estados Unidos. Então a sociedade já está se dividindo, certo? O Jânio Quadros, ele fica pouquíssimo tempo na presidência. Ele era um cara que não sabia muito negociar, assim. Eu fico falando aqui, as semelhanças eu não acho que são meras coincidências, mas o Jânio Quadros era um cara que não negociava com o Congresso, entendeu? Tipo, ele achava que ele estava acima do bem e do mal e todo mundo devia obedecer a ele e ele não devia conversar com ninguém e que se lasque todo mundo. E ele era um cara que, embora estivesse nesse contexto de maior preocupação com o cenário brasileiro e de contraposição dessas ideias do socialismo com o capitalismo, ele queria fazer uma política externa independente. O que significa que ele não queria se alinhar automaticamente a ninguém, nem a um lado nem a outro. Ele queria que a gente fizesse o que era melhor pra gente, ainda que alguém pudesse ficar meio puto. Ele renuncia em agosto de 1961, então ele assumiu no começo do ano, renunciou antes do fim do ano, logo depois do meio do ano. Todo mundo fala que o que, na verdade, ele tentou fazer foi fazer uma renúncia para as pessoas, para o Congresso não aceitar a renúncia dele e o povo ir para as ruas pedir ele de volta. Só que ninguém foi. Aí ele se lascou. E ele é o que fez uma carta falando que ninguém deixou ele governar, que forças terríveis não deixaram ele governar. O que, aliás, todo mundo faz um paralelo. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro chegou a publicar uma carta que foi escrita por um texto de autoria de outra pessoa, mas que falava disso, que as forças que não deixam governar e lá, sabe? Mas, enfim. O Jânio Quadros era tão difícil que ele chegou a brigar, inclusive, com a galera que apoiava ele. Brigou com todo mundo. Nesse momento em que o Jânio Quadros renuncia,
E nesse caldo que a gente tá, de Guerra Fria, de pós-revolução cubana em 59, de maior preocupação com isso, tarará, o Jango, o João Goulart, que era o nosso vice-presidente, que deveria assumir, portanto, e que estava, desculpa, e que era de esquerda, estava numa missão diplomática na China comunista. Aí a galera que estava aqui no Brasil falou: ah, nós não vamos deixar ele voltar e assumir, não. Tá errado isso aí. E aí as Forças Armadas, que não queriam que ele assumisse, algumas pessoas achavam que ele tinha que assumir, outras pessoas acharam que ele não tinha que assumir, ficou aquele auê todo, e as pessoas discutindo e brigando. Então, em 61, só não aconteceu o golpe porque nem todo mundo estava disposto a... Entendeu? Ok, vai, pode acontecer. Mas aí apresentaram uma grande solução para o João Goulart. Falaram assim: oi, tudo bem, querido? Olha só. Nós vamos deixar você assumir, tá? Só que a gente vai deixar você assumir amputado. Basicamente, no Brasil, o presidente tem bastante poder. Como a gente não quer que você tenha poder, a gente vai instaurar um parlamentarismo aqui, um parlamentarismo brasileiro. Então, a gente te deixa lá na presidência da República, mas a gente vai ter um primeiro-ministro, o mais importante foi o Tancredo Neves, e aí você não vai ter tanto poder assim, tudo bem, fica aí. E aí falou: tá bom. E aí prometeram para ele a realização de um plebiscito depois de alguns anos para que a população votasse se queria manter o parlamentarismo ou voltar para o presidencialismo. O Jango fica lá e depois, em 1963, esse plebiscito aconteceu e venceu o presidencialismo. Aí a coisa começou a ficar mais complicada, né? Porque, vamos lá, lembra, o Jango ia voltar. Algumas forças políticas no Brasil não queriam sequer que ele assumisse. Aí falaram: não, tudo bem, assume aí, mas sem tanto poder assim. Aí, quando fazem o plebiscito, a população vota e restaura os poderes dele. Aí começou uma coisa de radicalização. Porque o Jango, que era mais de esquerda, e na época a gente já tinha muitas discussões sobre os nossos problemas estruturais. Assim, os problemas que a gente fala hoje, algumas reformas estruturais, sei lá, questões trabalhistas, reforma agrária, tudo isso não é uma coisa que surgiu agora. O problema da desigualdade já existia. E assim como hoje, as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Então, por exemplo, em relação à reforma agrária, você tem uma ala mais à esquerda defendendo uma reforma agrária mais significativa e com uma forma diferente de solucionar a questão depois, ligada com o título da dívida pública, mas isso é especificidade. E mais à direita, você tem os grandes proprietários falando: opa, peraí, não dá para fazer essa reforma desse jeito. As forças políticas no Brasil vão se radicalizando na sociedade. E vai ficando uma tensão um pouco mais difícil de controlar, tá? Uhum. As esquerdas, enfim, tem vários grupos na esquerda, já estavam se unindo faz algum tempo para defender essas reformas de base. E, de um outro lado, você tinha um setor do empresariado também se unindo para, por exemplo, financiar uma propaganda anticomunista. Então, eu sempre falo toda vez que sobe um, o outro sobe reagindo. Então, você vai tendo esse agravamento de tensão. Alguns episódios, por exemplo, o Leonel Brizola, que era um ícone da esquerda na época, era cunhado do João Goulart. E ele começa a desenvolver um discurso um pouco mais radicalizado, dizendo para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que tinha que fazer a reforma de qualquer jeito, inclusive se precisasse passar por cima do Congresso. O Carlos Lacerda, que por sua vez estava do outro lado do espectro político, dá uma entrevista. Isso é muito legal. Vou estar esse livro para vocês. Ó. É muito bom esse livro. Beijo. Não é pequeno, mas você... Gente, tá matando o Plínio! Não mata ele não, gente. Olha, o Plínio às vezes dá um 7, 8 mas e ele começa a gritar do nada. Ô, Plínio! É a ditadura, amiga. Mal chegou, já tá matando o Plínio. Gente, olha só.
Eu tô Parece que vendo. estão matando o cachorro. Provavelmente estão só tentando botar uma coleira para passear. Não, e agora parou. É porque é isso. Talvez tá levando ele para passear. Botou a coleira, ele começa. Bota em mim também, bota em mim também. Parece um louco. Vai, fala. O Carlos Lacerda, que era da oposição ao governo João Goulart, dá uma entrevista para um jornalista americano e fala basicamente que os militares já estavam debatendo se eles deviam tutelar o presidente, então controlar ali, ou se deviam tirar o presidente. E aí o João Goulart fica puto e pede para o Congresso para decretar um estado de sítio para ele poder intervir no estado da Guanabara, que era o estado governado pelo Carlos Lacerda na época. Aí foi um problema, enfim, essa gestão política da entrevista, porque os governadores dos estados, mesmo os que eram de esquerda, ficaram meio tipo, peraí, cara. Então isso fragilizou um pouco o governo do João Goulart. O que é estado da Guanabara? Não, é o estado que tinha antes para substituir quando a capital foi para Brasília e tal, o Rio de Janeiro. Ah, tá. Aí, eu ia falar? Ah, tá. Tava Então falando que tá, se essa enfraqueceu gestão, a estado de esquerda porque sítio dos ele pediu para. governadores, blá, blá, blá. Aí, teve também um problema envolvendo uns sargentos que se revoltaram, e aí os militares ficaram putos, porque teve uma quebra de hierarquia, o que para os militares era muito significativo, e eles acharam que o João Goulart não tinha lidado muito bem com isso. Então, assim, a sociedade está dividida, os discursos estão radicalizados, as pessoas estão... Não tá legal. E aí o João Goulart vai fazer o comício dele na Central do Brasil e fala abertamente sobre as reformas de base, então adota um discurso mais à esquerda. Em contraposição a isso, teve a 19 de março, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo que as Forças Armadas salvassem o Brasil dos comunistas. Então as mulheres com os rosários, toda aquela coisa, aquela cena e tal. E uma coisa, eu até peguei aqui um trechinho, mas que o que foi acontecendo foi que o mundo foi sendo dividido entre bem e mal. Então, de um lado você tinha senhoras com um rosário na mão, esse era o bem. E de outro lado você tinha necessariamente o mal, os comunistas. E aí, enfim, o caldo entorna e no dia 31 de março... Mas o que eles queriam para ser mal? Não, eles queriam que aqui no Brasil a gente fizesse. Bom, uma galera queria que a gente só fizesse as reformas de base, outra galera queria que a gente fizesse as reformas, mesmo que para isso tivesse que passar por cima do Congresso e, portanto, que tivesse que também adotar posturas mais autoritárias. O ponto é, dentro das esquerdas você tem diversas visões. Só que aí, para você combater todo mundo como se todo mundo fosse ruim igual, você cria uma imagem de um inimigo a se combater. E aí você diz para as pessoas que esses inimigos, no caso, os comunistas, hoje, por isso que de vez em quando a gente fala que hoje a gente voltou para 64. Porque essa coisa, os comunistas como o mal, todo o mal do mundo, e a gente tem que combatê-los a qualquer custo. Às vezes o povo me chama disso e eu fico sem nem entender. Mas a gente já fez a aula que você explicou o que é, mas às vezes eu no fico geral, assim, a pessoa que eu falei. A pessoa que está te chamando também não entende muito, mas tudo bem. Tá. E aí, no dia 31 de março, os militares dão um golpe, tomam o poder. Não teve nem muita resistência por alguns motivos, porque os militares na história do Brasil já tinham feito intervenções pontuais muitas vezes. As Forças Armadas no Brasil não é que elas sempre ficaram fora da política. O inverso é verdadeiro, entendeu? A gente sempre teve uma zona. E aí, muita gente, claro, achou que era bom e que precisava daquilo. Muita gente achou, inclusive na esquerda, o que as autoras desse livro falam é que o próprio João Goulart, que foi o presidente que, enfim, perdeu o cargo, né? Ele achava que os militares iam intervir pontualmente. Que quando acabasse o mandato dele, que em 1965 teria eleição de novo. E que não seria um problema, entendeu? Que ia ser uma coisa rapidez. Só que não foi, eles ficaram 21 anos no poder. Pois é. Caraca, mó tempão.
Como tá acabando a live, a gente entra agora em AI1, AI2, AI5, tortura, cultura na ditadura. Eu não sei se você Vamos prefere falar fazer. É. na próxima aula. Mas eu também achava que a questão militar era. Não imaginava que isso tinha a ver com a Como assim? política, com o governo que estava tão Então, os ligado. militares eram sempre. Essa história que a gente discutiu agora do poder moderador era um pouco essa história. Assim, os militares, eles davam ali o somebody love para adequar as coisas do jeito que, sei lá, uma parcela das pessoas que tinham poder achavam bom, entendeu? Que é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Imagina essa história do João Goulart. O povo votou para presidente, para o Jânio Quadros, e para vice-presidente, para o João Goulart. Se o Jânio Quadros renuncia, quem que assume? O João Goulart. Só que, então, mas olha aí. Ah, não, que não vai assumir, que se voltar para o Brasil vai ser preso, então vamos arrumar uma solução para isso, vamos fazer um regime parlamentarista. Você percebeu o Somebody Love? Não sei nem o que é isso. O que é isso? Somebody Love? Ah, dá um jeitinho. Não tem o cara da escolinha do professor Raimundo, não é isso? Amiga. Será que eu tô usando o Somebody Love errado? Eu não sei nem o que é isso. Porra, mas isso é cultura Tá falando popular. Somebody Love e eu tô aqui, ó. Deixa eu ver o que era o Somebody Love. Peraí. Eu não tô nem entendendo o que você tá falando. Aqui, o Somebody Love. Dicionário. Maravilha, que beleza. Ou seja, estou usando absolutamente errado o Somebody Love. O meu Somebody Love é dar um jeitinho, entendeu? Acomodar os interesses. Tá certo. Bom, tá certo. As pessoas estão falando tá. O Google diz que não. Então tá. Dá um jeitinho. Tá. Então, o que é importante explicar é, para o golpe acontecer, não basta só que, tipo, as Forças Armadas queiram. Você precisa que outros setores da sociedade... Mas por que eles estavam falando que o cara ia ser preso se ele voltasse para o Brasil? Porque eles não queriam que ele assumisse. Porque ele era de esquerda. E que ele ia ser preso? O que tinha a ver? Porque as pessoas dão um jeito de fazer o que elas querem, amiga. Você acha que na ditadura, depois que eles matavam gente que pensava diferente, era o quê? Não sei, não cheguei lá ainda para entender. As pessoas não são legais. As pessoas querem usar o poder para deixar a política do jeito que elas acham melhor para elas. Mais ou menos isso. Ninguém quer perder poder. Entendeu? Então, vamos lá. Se o cara voltar para o Brasil e assumir, eu acho que ele vai implementar reformas que são ruins para mim ou para as pessoas que são minhas amigas. Então, eu não quero que ele volte. Eu não quero que ele assuma. Aí você vai falar, pô, mas uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que não está nem aí para o Brasil, que não está nem aí para a lei e que só pensa nela. E você estará coberta de razão. É isso mesmo. Que loucura, gente. Mas eu não tô falando que atualmente tem um monte de gente que fala que só é povo quem pensa igual a ela. As pessoas são assim, cara. E aí um monte de gente que você fala, mas fulano descumpriu a lei para fazer isso. Aí a pessoa diz, mas o objetivo dele era bom. Bom, não interessa, né? Porque se tem a lei falando que não pode fazer isso, não interessa o seu objetivo, não é, príncipe? Porque senão eu vou falar que o meu objetivo é muito nobre, então eu também vou descumprir a lei. Só que tem um monte disso. O processo penal, que a gente estava comentando no começo, é um bom exemplo. Quantas e quantas vezes você não ouve algumas pessoas dizerem, olha, tá errado, não pode fazer assim porque isso é contra a regra. E aí os outros falam, mas ele é um corrupto, ou ele cometeu um crime, então não interessa. Não, interessa, porque se a lei é para todo mundo, é para todo mundo, inclusive para o juiz que está tentando punir a corrupção. Todo mundo é todo mundo. Não dá para você seguir a lei quando te interessa e não seguir quando não te interessa. Não, o seu cabelo tá bonito, hein? Obrigada. Eu enchi ele de creme ontem e fiquei fazendo assim, ó. Tá muito lindo. Ele ficou assim. Então, eu queria entender mais assim, aí como que o exército, no caso, né, o exército, né? O exército que vai o golpe militar. Por que é chamado golpe militar?
O que... Porque os militares tomaram o poder. Mas como? Invadiram o Planalto? Falaram, sai todo mundo daqui. Como Então, que é na isso? verdade, você tem uma união de forças. Eles vão ocupando alguns postos-chave e aí algumas pessoas vão transigindo com isso, que é tipo, meio deixando, a coisa tá acontecendo, não resiste muito, os militares estão armados. Então, para você resistir, você tem que estar disposto a, de fato, ir para um enfrentamento. E aí você tem também um cálculo da esquerda, por exemplo, que fala o seguinte, bom, mas se eu for para o enfrentamento agora, então assim, eu acho que os militares vão intervir pontualmente, beleza? E que em 65 eles já vão convocar novas eleições. E eu sei que se eu resistir agora, um monte de gente vai morrer, né? Porque no enfrentamento armado as pessoas morrem. Uhum. Então você vai fazendo esses cálculos. Aí nessa e as instituições. Então, pensando, gente no Congresso que queria o golpe, gente no Poder Judiciário que queria o golpe, gente na sociedade civil apoiando o golpe, governadores dos estados concordando com o golpe, aí você instala o regime. Por isso que é importante que eu falei que não é só quando as Forças Armadas querem que o golpe se viabiliza. Muitos atores da sociedade têm que querer também. Por isso que é muito complicado a gente ter, dentro de um regime democrático, pessoas defendendo a volta para a ditadura. E aí eu vou terminar essa live com a chamada para outra, falando o seguinte: um montão de gente que vai para a rua pedir o AI-5, por exemplo, se a gente estivesse vivendo no AI-5, não podia estar na rua pedindo porcaria nenhuma. O que é AI-5? Ato Institucional número 5. Mas esse é o assunto da próxima aula. Tá. São os atos institucionais que os militares baixaram para eles poderem fazer o que eles queriam. Mas aí a gente tem que explicar mais e não vai dar tempo. Porque eu tenho compromisso. Tá. Tipo, de mudar a Constituição e mudar alguns direitos das pessoas, tipo, do direito de reivindicar, de manifestar e etc., para que eles conseguissem, a partir do momento que eles ficassem no poder, fosse praticamente impossível de tirar, né? Mais que isso, para que eles pudessem calar a oposição, para que eles pudessem fazer um monte de atrocidades que eles fizeram. Tem um monte de coisa que eu quero te contar, eu tenho certeza que tem um ponto específico na aula que vem que eu acho que você vai ficar tipo... Eu fiz pensando em você. Ai, eu já quero até chorar antes que a gente vai entrar nesse Pega um chocolatinho. Eu vou ficando triste, amiga. Mas então, gente, posso falar? Só para terminar, eu quero dizer o seguinte: não é a gente olhar para nossa história, não é para fazer a gente triste, a gente constatar que os homens tomaram pra decisões. Gente não voltar a ficar triste, gente. Hein? E pra gente não ficar nem deprimido nem apático, porque se a gente se derrota, a gente não reage. Então a gente precisa estar forte, esperançoso, reagir e lutar pela democracia. Derrotou a gente, ó, respira e vambora. Hein? Que, pelo amor de Deus, imagina voltar para um negócio desse. Mas por isso que eu falo, quando eu falo das coisas, às vezes as pessoas dizem assim: você fica falando das coisas e você tá rindo. Gente, a gente precisa estar bem. Eu não vou fazer tipo... Temos que estar sobrevivendo. Vamos lá, galera. Quero isso. Animação. Sim, é isso então, gente. Eu tô lendo aqui alguns comentários. Então, na semana que vem... O povo tá pedindo aqui A, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sabia nem que tinha um A, quanto mais 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai explicar na próxima aula. Ainda bem, melhor você que não sabe do que esse povo que não sabe também tá indo pra rua segurando cartaz. Ou então o povo que tá aqui, tem alguns comentários. Não estudou história do Brasil. Amor, duvido você vir aqui na live e explicar isso pra mim. Já que você estudou. Duvido! Explicar direitinho, tá bom? Porque a maior parte do Brasil, dos brasileiros, queria dizer aí, para quem não sabe, a educação pública que nos é oferecida, no caso aqui eu tive, tá bom? Você sai sem estímulo nenhum, porque você estudando ou não estudando, você passa de ano, porque tem essa lei também. Claro. Né? Estudou, passa de ano. Não estudou, tirou 0, passa de ano também. Gente, para de... escola. Então... E para de encher os outros, gente. Você sabe as coisas, você então não assiste a live, ué.
você que está aí falando, não aprendeu história, queria informar que nesse Brasilzão que a gente está vivendo, com a lei de aprovação automática, todo mundo passa de ano sem saber, sem ter estudado. Tá bom, gente? Só para vocês estarem ligados. Por quê? Porque o aluno custa caro para o governo. A escola custa caro. Quem aqui já usou material escolar do governo? Eu já. Tá? Livro e tal, tudo isso o governo tem que comprar para gente que não tem dinheiro para pagar. Aí custa caro para o governo, aí é melhor passar logo todo mundo do que ficar obrigando o povo a estudar, tá bom? As coisas que eu quis, não fala assim da educação. Ô, meu amor, a educação do Brasil é babado. Para você conseguir escola boa, meu amor, você tem que ser assim, Senhor Jesus. Assim, eu posso É que falar um povo com acesso à educação, com acesso à cultura, é um povo crítico. Então, é muito mais gente. difícil para quem quer dominar. Galera, assim, eu quando eu falo aqui sobre educação e o incentivo público à educação, é porque, assim, eu passei na pele, né? Então, para eu conseguir, por exemplo, eu tive a minha escola de ensino fundamental, que era uma escola pública, era uma escola ok, mas a minha mãe teve que ficar num sol de meio-dia ali durante dias numa fila para conseguir uma vaga para mim e para o meu irmão. Em uma escola das sei lá quantas, uma era ok. Aí eu, para ir para uma outra escola de ensino médio, tive que passar num concurso público. Então, assim, tá? Só para vocês entenderem que Mas, a ó, mesmo educação no eu que Brasil. eu estudei em escola particular, embora não seja uma super escola particular, e tem muita coisa que eu tenho que estudar, gente. Não é assim, é tão chato, é tão feio isso, você ficar as pessoas ridicularizando a dúvida do outro. É simples, se você já sabe, você não precisa assistir a aula, não precisa ler o livro, você não assiste, não lê o livro, deixa as pessoas que querem consumir a informação consumirem. Ninguém está obrigando, E não se estamos amarrando você ninguém para ficar aqui olhando pra gente. Exatamente, gente. Se você quiser arrasar, arrasa, faz sua live, ensina os outros, se vocês já sabem, tá bom? Porque na minha época, meus professores eram mal pagos e eu acredito que eles mereceriam receber muito melhor, tá? Do que eles recebiam. E eu conversava com os professores sobre isso, porque não interessa a minha idade, eu já ouvi, eles tinham que se dobrar em 1000, e era assim, um milagre, professores que iam lá com vontade que a gente vencesse, passasse num concurso. Tinha professor que passava o horário que ele era pago para trabalhar só para tentar fazer a gente passar num concurso. Então, assim, galera, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, comigo foi assim. Minha escola de ensino médio, para ser uma escola bacana e tal, eu tive que fazer um concurso. Enfim, ô Gabi, estão pedindo para mostrar o livro de novo. Brasil, uma biografia. O livro do Boris Fausto também é muito bom, tá? É muito bom. Brasil, uma biografia. Então tá. Então, na semana que vem, ela vai explicar aí. Aí dois, aí um, aí dois, vamos para as 5. O A aí... significa o quê? A o quê? Ato. Aí É ato institucional. Tá. Gente, a minha personal tá aqui nessa live, gente, comentando. Agora eu vou sentir culpa que eu não tô malhando, meu pai. Amiga, tô malhando todo dia. Eu tô vendo de biquíni. Eu não tô achando bom. Não, mas teve 2 dias que teve que vir aqui o cara, porque minha coluna tava muito ruinzinha. Não, eu vi, mas eu não tô malhando faz 3 meses. Aí você fica malhando de biquíni. Eu confesso pra você que eu fico olhando e fico pensando... Não, mas agora eu tô pedindo... Imagina se um paparazzi pegar a gente no México de novo. Eu vou estar lá destruída. Gente, um momento de fofoca. Teve uma vez que a gente foi viajar de férias, as amigas, fomos pra praia no México. E como eu tava fazendo The Voice México, eu já era famosa lá. Foi um paparazzi atrás da gente, saiu em todas as coisas do México, a gente. Sem nem fazer uma pose, gente. Eu andava no dia seguinte só assim, ó. Com a minha bunda cheia de celulite. Foi horrível, meu Deus do céu. Mas que se dane, foi mara. Mas eu não tô mais malhando de biquíni, porque como eu fiquei com a fisioterapia e me apertou muito, tô toda roxa. E eu só tô comendo besteira. A próxima live de biquíni vai ser com as banhas saltando e eu não tô nem aí. Tá?
Um Eu vou beijo. voltar a malhar então pra gente igualar. I love you. Beijo. Tchau, gente. Vou Tchau. deixar salva aqui, hein?